quando o Senhor me deu essa convocação desse jejum de 21 dias, eu senti um peso no meu espírito, um peso santo, uma exigência silenciosa do Espírito para que eu pudesse trazer uma clareza maior em relação àquilo que o Senhor espera de nós. Talvez você que me ouve não tenha jejuado nenhuma vez na sua vida, então eu peço que, se for esse o seu caso, que você assista um vídeo que eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, chamado Jejum para Iniciante. Se esse é o seu caso, assista primeiro esse vídeo e depois você vem assistir esse, porque é um complemento. Amém? Por quê? Porque eu creio em nome de Jesus Cristo, e é o que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, que esse jejum, ele é para ser um jejum diferente de todos os outros que nós já fizemos. Pastora, será? Talvez você falou isso no último. Tenho certeza disso que estou te falando. Nenhum jejum é igual ao outro. Amém? Mas esse, por causa dessa palavra que eu vou liberar sobre a tua vida essa manhã, você vai entender que ele tem um peso diferente. Ele tem uma conotação diferente. E por isso eu quero te pedir que você abra bem o seu coração, a sua mente, para entender o recado de Deus para a sua vida. Você que está se propondo a participar desses 21 dias de jejum, e você que ainda não se decidiu, eu creio que essa palavra vai abrir o seu entendimento para aquilo que Deus realmente espera de nós nesses 21 dias que estaremos jejuando a partir do dia 1º de maio. O fato meus queridos e minhas queridas, é que desde que o mundo existe, desde a queda, melhor dizendo, o mundo ele está caminhando sob o peso de resistências espirituais, de guerras invisíveis. E por conta dessas resistências, por conta dessas guerras, nós entendemos que muitas vezes, entendemos pela palavra, que muitas vezes as promessas nas nossas vidas elas são adiadas, as respostas elas demoram a chegar. Mas em meio a esse cenário, Deus ele está convocando um povo que realmente compreenda e viva o poder do jejum verdadeiro. Amém? Qual jejum verdadeiro, pastora? O verdadeiro jejum é aquele jejum que é segundo o coração de Deus. É o jejum que realmente Deus aceita. E quando eu falo um jejum segundo um coração de Deus, eu estou falando de um ato que ele é um ato racional, ele é um ato intencional e também espiritual. Amém? E envolve não apenas benefícios, porque muitas vezes nós encaramos o jejum como uma forma de alcançar benefícios poderosos para a nossa vida. Mas nós esquecemos que há também deveres do jejuador. Deus, ele tem um jejum que ele aceita. Isso é muito claro para nós na palavra. Só que muitas vezes nós não nos atentamos para alguns detalhes que são realmente muito importantes para que o nosso jejum ele seja realmente aceito. E talvez quando nós fazemos o jejum sem compreender, nós terminamos o jejum com a sensação, com o sentimento de que aquele jejum não funcionou muito bem, não foi recebido por Deus, não houve resposta. Então nós precisamos trazer à luz esse entendimento da palavra do Senhor para que esse jejum ele seja um jejum realmente respondido, seja um jejum produtivo para o reino espiritual e para o reino físico, amém? Esse é o tipo de jejum que realmente abre os céus sobre a nossa vida, ele move os anjos para trabalharem a nosso favor, para quebrar cadeias, correntes, resistências, liberar respostas e destinos e tantas outras coisas. E Deus está procurando essa pessoa, a pessoa que vai realmente se humilhar, que vai jejuar e vai romper com todas essas resistências invisíveis que tentam atrasar essas promessas, essas curas, esses avivamentos. O fato é que o jejum, ele precisa ser santificado no espírito, primeiramente. Por quê? Porque o preparo interior, ele antecede o que vai acontecer no exterior, no corpo. Então, antes de iniciar
essa jornada de jejum ou qualquer outra jornada, há duas exigências que eu quero conversar com você. Como eu disse para você, é uma exigência silenciosa no espírito. E essa exigência nos pede para que nós venhamos a alinhar as nossas motivações diante de Deus. Alinhar as nossas motivações. Provérbios 21:2 diz: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Amém? Mas o Senhor, Ele sonda o coração. Então, o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele nos chama de uma maneira silenciosa, sutil e muito profunda a conferir os nossos verdadeiros motivos para esse jejum, para sondar as nossas intenções e também, antes de começarmos, purificar os nossos desejos antes de oferecer esse jejum a Deus. Eu quero que você, para nós não ficarmos só nas palavras, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Daniel 10. Amém? Daniel 10, nós vamos ler a partir do verso 1. A palavra diz: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia um grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Olha que forte isso. A palavra foi revelada, ele entendeu que havia um grande conflito, e ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. E Daniel, então, ele conta algo para nós. Ele diz no verso 2: naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Aqui nós já temos algumas coisas que nós podemos discernir antes de continuar. Veja só, Daniel, ele fez um jejum de 21 dias por causa de um grande conflito, que ele entendeu no seu espírito, ele teve a inteligência daquela visão. Bom, primeira coisa, nós estamos nos propondo a fazer um jejum de 21 dias. Qual é o seu grande conflito? O que é que você vai colocar diante de Deus? Como eu disse, nós precisamos conferir os nossos motivos. Eles precisam ser muito claros. Qual é o grande conflito? Em que área da sua vida existe um conflito? É um conflito somente espiritual ou é um conflito físico? Que área da sua vida você quer colocar diante de Deus durante esses 21 dias? Daniel, ele viu um grande conflito. E a palavra diz que ele pranteou durante 3 semanas. Prantear durante esse jejum é muito mais do que simples orações diárias, meu querido e minha querida. É um lamento no espírito. Foi algo tão profundo que Daniel, o foco dele durante esse período de 21 dias foi somente clamar diante de Deus, foi prantear, foi lamentar. Então, quando nós conferimos os nossos motivos, isso ficará claro diante do reino dos céus e para nós qual é o grande conflito que nós estaremos colocando diante de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer um pacote, né? Antes de começarmos a jejuar, nós já fazemos um pacote. Eu preciso disso, 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 disso. E na realidade, o Espírito nos pede para fazer uma purificação nesse desejo, para pesar, sondar as intenções. E também tem intenções, né, motivações que estão por trás da motivação principal. E nós precisamos que o Espírito Santo, em oração, nos revele exatamente o porquê nós estamos nos propondo a fazer esse jejum. E Daniel continua dizendo: manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram 3 semanas inteiras. Aqui ele está deixando claro que ele não se alimentou de nada saboroso, né? O jejum de Daniel foi um jejum de coisas básicas, não é isso? E ele diz: no dia 24
do primeiro mês, estando eu à borda do rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, e o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão e não me restou força alguma. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz de suas palavras e ouvindo-a caí sem sentidos, rosto em terra. E eis que certa mão me tomou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque para isso é que sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante o seu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Veja, ele veio, mas a palavra diz que ele veio no 24º dia. E ele explica porque no verso 13 ele diz: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere para tempos distantes. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Nós estamos nos propondo a oferecer um jejum diante de um Deus que é absolutamente puro. Absolutamente puro. Por isso, as nossas motivações, antes de serem expostas diante desse Deus, elas precisam ser alinhadas. E para isso, é importante que nós façamos algumas perguntas antes de começar esse jejum. Eu te encorajo a pegar um papel e uma caneta antes do dia 1º e perguntar, escrever qual é a verdadeira motivação para esse jejum. Por que eu vou jejuar? Será que eu estou começando esse jejum, desejando mais a sua presença? Por que eu estou começando? Ou será que eu estou querendo apenas bênçãos da parte do Senhor? Eu estou jejuando para manipular alguma situação? Porque lá no fundo, no profundo, muitas vezes nós achamos que nós vamos jejuar para manipular Deus, uma troca. Ou será que nós estamos nos propondo a jejuar para nos render à sua vontade? Nós estaremos buscando realmente uma transformação interior ou queremos apenas respostas e soluções rápidas para a nossa vida? Então, são perguntas importantes de fazer antes de entregar o nosso jejum. Como eu disse, é uma exigência do reino espiritual para que nós possamos começar esse jejum com as nossas motivações alinhadas. Dessa forma, nós vamos permitir que Deus ajuste as nossas motivações antes mesmo que o jejum comece. Vai ficar tudo muito claro na sua mente, no seu coração e diante do mundo espiritual. Então, a primeira exigência do jejum verdadeiro não é deixar de comer. Não é só isso. Deixar de comer é o básico. Mas a primeira exigência é que nós possamos deixar de ter motivações erradas para o jejum. Amém? Então nós somos convidados pelo Espírito Santo a fazer uma pausa e olhar para dentro. Essa etapa, ela é fundamental para o nosso jejum. É aqui que nós decidimos se o nosso jejum ele será apenas uma prática externa ou
um sacrifício vivo ao Senhor, um sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus. Amém? Por isso, antes de começar o jejum, faça esse exercício, esse alinhamento interior e permita que o Espírito Santo ilumine essas áreas profundas lá do nosso ser. Entra no teu secreto, pega um caderno, uma folha, faça essas perguntas que eu te disse. Por que eu desejo jejuar? Seja completamente honesto com você. Seja honesta. Por que, meu Deus, eu estou desejando entrar nesse jejum? Será que é só porque a pastora está me convidando? Não, pelo amor de Deus. Amém? Seja claro em relação àquilo que você está esperando como resultado desse jejum. Pergunte para você, para o seu coração, o que seria para mim um jejum bem-sucedido? O que seria? Não podemos buscar praticar o jejum apenas para a solução dos nossos problemas. Pergunte para você, se Deus apenas me transformar interiormente, sem mudar as circunstâncias, ainda assim, eu estarei considerando que esse jejum foi uma vitória? Será? E depois de você responder a todas essas perguntas, ore pedindo ao Espírito Santo que te revele e alinhe qualquer motivação que estiver errada. Amém? O verso 13 ele diz: o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio me ajudar e obtive vitórias sobre o rei da Pérsia. Olha só, Paulo, ele nos revela em Efésios 6,12 que a nossa luta não é contra carne e sangue. Amém? Nós já sabemos disso. Nossa luta, ela é contra 4 ordens espirituais extremamente malignas que operam nos lugares celestiais. Essas 4 categorias, elas compõem a estrutura do segundo céu. Por isso, no verso 13, ele fala que o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Essa resistência ocorreu exatamente no segundo céu, onde se trava a guerra espiritual e que muitas vezes tenta resistir às respostas de Deus para a nossa vida. E olha, cada uma dessas categorias, elas têm funções muito distintas. E nós precisamos entender isso até por conta de quando nós estamos intercedendo, nós precisamos saber com quais categorias nós estamos mexendo. Amém? Porque elas têm funções distintas e elas têm campos de atuações diferentes. Mas uma coisa você precisa saber, elas compartilham o mesmo objetivo. Qual o objetivo, pastora? Impedir que a vontade de Deus se manifeste na minha vida, na sua vida e na terra como um todo. Esse é o único objetivo. Eles querem impedir. Ou seja, eles impedindo que a vontade de Deus se manifeste, ele impede a salvação das pessoas, ele impede, essas forças impedem o crescimento espiritual, impedem as respostas e tantas outras coisas que nós vamos conversar um pouquinho. É lógico que a gente não vai esgotar esse assunto, mas eu quero te passar pelo menos uma noção maior de como essas forças espirituais atuam, para você identificar, inclusive, em que estado está o seu coração e a sua mente, se você está sendo ou não atacado por alguma dessas forças. Veja, os principados, que é a primeira ordem aqui que o apóstolo Paulo cita, né? Quando ele fala, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, ele coloca em primeiro lugar a palavra principados. Esses espíritos, eles são espíritos de alta hierarquia, eles governam o quê? O que os principados governam, pastora? Eles governam territórios geográficos, políticos e espirituais. E a função desses seres é estabelecer sistemas de controle sobre nações, sobre cidades e até famílias inteiras. Eles influenciam as estruturas sociais, as estruturas culturais, as leis, as mentalidades coletivas, para manter as pessoas longe das verdades de Deus. Por exemplo, você vai ver que ele fala aqui em Daniel 13 do príncipe da Pérsia.
que dominava o império inteiro. E logo em seguida, se você continuar lendo, ele vai falar do príncipe da Grécia, que é outro principado que estava ali preparando-se, surgindo para influenciar a cultura grega. Então, quando nós jejuamos e oramos por nações, por cidades, por governos, estamos confrontando esse principado. Amém? Por quê? Porque eles operam por detrás, por trás das estruturas humanas. Amém? São esses principados. É um principado que ele atua de uma forma mais ampla. Por isso eu disse, eles são territórios geográficos. Agora, abaixo deles, nós temos as potestades, que são espíritos que exercem autoridade e poder que foi delegado para operar nesses sistemas já estabelecidos pelos principados. Enquanto os principados, eles organizam e governam territórios, as potestades, eles administram essas regiões de uma forma espiritual, reforçando o quê? As trevas, reforçando a idolatria, a injustiça. Você vai ver que Jesus falou em Lucas 22:53, ele disse, é a hora do poder das trevas. Ele falou, essa é a vossa hora, e o poder das trevas. Então ele deixa claro que essas potestades, eles têm autoridade para operar nesses sistemas já estabelecidos. Eles dominam áreas bastante específicas da sociedade. Eles dominam a política, a economia, a educação, a mídia, a justiça. Eles influenciam decisões, promovendo corrupção, cegueira espiritual. Amém? Essa é a parte das potestades. Mas depois o apóstolo Paulo ainda fala de dominadores deste mundo tenebroso, espíritos que controlam sistemas de valores mundanos, alimentando a cultura da rebelião, da imoralidade, da idolatria. Eles moldam ideologias, filosofias, movimentos culturais e correntes de pensamentos que são contrárias a Deus, que são contrárias a tudo que Deus estabeleceu. Eles vêm normalizando o pecado, a violência, a perversão, a injustiça social. Eles criam ideologias que afastam a humanidade das verdades do Evangelho, criam seitas e tantas outras coisas. Só que ainda o apóstolo Paulo fala aqui das forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que são eles? Espíritos malignos que atuam diretamente em níveis de pessoas e coletivos. Quando você tem ataques noturnos, situações de possessão, todo esse tipo de situação são forças espirituais do mal que estão trazendo ali opressão, enfermidade espiritual, perturbação emocional e confusão e tantas outras coisas. Eles atacam mentes, corações, lares para semear divisão, gerar desânimo, instalar o medo, criar enfermidades físicas e emocionais. Nós vemos Lucas comentando que tinha uma mulher que estava encurvada há 18 anos devido a uma influência desse tipo de espírito. Amém? Então, muitos dos enfrentamentos individuais, como a depressão, como ataques de pânico, enfermidades que não têm diagnóstico e tantas outras coisas, são frutos de ataques dessas forças espirituais que são específicas para atuar. Então, quando nós jejuamos e oramos, não estamos apenas colocando diante de Deus os nossos próprios pedidos, tocando somente naquilo que é do nosso interesse. Estamos confrontando essas estruturas que são invisíveis e que tentam manter os céus fechados e os corações cativos. Amém? E assim como Daniel, ele perseverou até que a resistência espiritual ela fosse rompida. Somos também chamados a sustentar essa batalha invisível com fé, com jejum e discernimento espiritual. Por isso, não podemos entrar num jejum de qualquer jeito. Precisamos ter toda a clareza daquilo que nós estamos fazendo. Amém? A nossa guerra espiritual não é contra homens, contra instituições, é contra forças espirituais que operam na escuridão para resistir à luz de Deus. Amém? Nós precisamos permanecer firmes, lutar com armas espirituais até ver
os céus abertos. Imagina se Daniel ele tivesse desistido no 7º dia, no 8º, no 10º, não teria havido o rompimento, não teria a resistência foi vencida, porque Daniel permaneceu durante 21 dias pranteando, orando, até que Miguel, um dos maiores príncipes, veio pelejar junto com o anjo Gabriel para liberar a resposta de Daniel. Então, meu querido, minha querida, nós não podemos recuar. Não importa o que vai acontecer durante esses 21 dias, virão momentos para você desanimar, virão momentos para fazer com que você desista. Pode sim acontecer, como aconteceu comigo essa noite, vir lutas, né? As trevas tentando te parar e tantas outras coisas, mas nós precisamos permanecer firmes, porque a vitória é nossa. Nós só precisamos segurar firme nas mãos de Deus e ir até o fim do nosso propósito, porque as resistências elas serão vencidas sim. Amém? Em nome de Jesus. E depois de nós alinharmos a nossa motivação diante de Deus, há também uma segunda exigência da parte do Pai, que é outra exigência que nós precisamos cumprir, porque as nossas ações, o nosso jejum, ele precisa refletir aquilo que Deus valoriza, aquilo que Deus aceita. Amém? Nós precisamos entender, lá em Isaías 58, abre a sua Bíblia comigo em Isaías 58, veja o que Deus fala. Eu quero ler com você somente uma parte aqui, a partir do verso 1. A palavra diz: clama a plenos pulmões e não te detenha, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Deus, ele está indignado quando ele começa a revelar essas palavras. Ele diz, olha só, mesmo nesse estado, o que estado? O estado de transgressão, o estado de pecado, esse povo ainda me procura dia a dia. Olha a indignação do nosso Deus. Eles querem saber os meus caminhos como se fossem um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Eles agem como se eles tivessem prazer em se chegar a mim. É isso que Deus está dizendo. E aí esse povo ainda me pergunta, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Olha como se acha esse povo no direito ainda de perguntar, não é, para Deus? Quanto de nós fazemos isso? Achamos que estamos fazendo muito. Ainda perguntamos, Deus, por que o Senhor não me responde? Deus responde para eles. Em sua misericórdia, Deus ainda responde, diz, eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses. E lá no verso 4, na parte B, ele diz, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a sua voz no alto. Bom, assim como existem os benefícios poderosos no jejum, não é? Porque o jejum, quando ele é um jejum feito de acordo com a vontade de Deus, ele é um jejum que ele rompe barreiras espirituais, ele é um jejum que liberta os que estão cativos, ele traz uma satisfação interior e uma renovação constante para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso corpo. Através do jejum nós recebemos cura, respostas de orações, nós recebemos luz e somos liberados, né? Somos livres das trevas. A palavra diz que através do jejum nós temos a justiça do Senhor à nossa frente e a glória de Deus à nossa retaguarda. Nós temos a nossa força renovada, a nossa vida ela se torna frutífera e relevante. Tudo isso a palavra diz que o jejum faz. Só que todos esses benefícios também acompanham deveres essenciais daquele verdadeiro jejuador. Então, num primeiro momento, só recapitulando rapidamente, nós falamos da necessidade de alinhar as nossas motivações para que o nosso jejum seja aceito. Agora tem uma segunda exigência que Isaías 58, ele deixa bem claro as obrigações e as atitudes que Deus espera para que o nosso jejum ele seja aceito. Então, o que diz a palavra aqui, se você continuar lendo Isaías 58, a palavra diz que nós jejuamos e muitas vezes, eu creio que grande parte das vezes, nós cuidamos dos nossos próprios interesses. Isso traz indignação para o coração de Deus. Você acabou de ler isso comigo. Por quê? Porque Deus espera que
nós sejamos pessoas que pratiquemos a justiça, possamos libertar aqueles que estão oprimidos, porque ele diz no verso 6, solte as ligaduras da impiedade, solte, desate as ataduras da servidão, deixa livres os oprimidos e despedace todo o jugo. O que Deus está dizendo? Em primeiro lugar, que as nossas atitudes, nós devemos estar buscando a justiça, naquilo que nós estamos pensando, fazendo, e rompendo com injustiças. Ou seja, no nosso dia a dia, nós estamos num propósito de 21 dias. Nós precisamos estar muito atentos àquilo que nós estamos fazendo. Além desse alinhamento de motivações, precisamos romper com a injustiça, lutar contra a opressão. Amém? O jejum ele precisa nos levar a atitudes que libertam as pessoas. Porque muitas vezes nós queremos manter o controle de tudo, o controle da vida das pessoas. Não, nós precisamos libertar. Intercedemos pelas pessoas, mas deixemos as pessoas viverem. Amém? Nós mantemos muitas vezes uma certa opressão sobre a vida das pessoas. Então, o verso 6, ele nos convida. Solte as ligaduras da impiedade. Solte, desate as ataduras da servidão. Deixe livres os oprimidos, despedace todo o jugo. Alex, você está falando comigo. Então, lembre-se, no seu dia a dia, né, possamos fazer isso como um estilo de vida, romper com injustiças. Um segundo ponto que o Senhor nos pede, no verso 7, é que nós pratiquemos a generosidade. Ele diz, reparta o teu pão com o faminto, recolhe em casa os pobres desterrados. Ajudar os necessitados com ações práticas. É isso que o Senhor está nos pedindo. O que nós precisamos fazer? Nós estamos vendo pessoas necessitadas e quantas vezes nós cruzamos o nosso braço, não é? Podemos compartilhar alimentos, abrigos, recursos, praticar realmente a generosidade. O verso 7 diz, tratar o próximo com dignidade, com amor. Quando o verso diz, quando o vires nu, cobre aquela pessoa. Né? Quando você vê ele nu, cobre. E ele completa ainda, não te esconda daqueles que são da tua carne, ou seja, não ignora a necessidade do outro, especialmente os que são da nossa própria família e irmãos em Cristo. Por isso ele diz, não te escondes da tua própria carne, ou seja, não, quando vires nu, cobra. Quantas pessoas, não é o seu caso, né, que você está me ouvindo, mas quantas pessoas têm prazer de descobrir o outro? Nós estamos falando em dois sentidos, cobrir como realmente socorrer e cobrir ou descobrir atitudes das pessoas, né? Aquelas que ficam sabendo que uma pessoa pecou ou está em dificuldade por algum motivo e ela descobre aquela vida. Ela, ao invés de se aproximar com misericórdia, interceder por aquela pessoa, ela começa a falar da vida daquela pessoa, descobre aquela pessoa, coloca aquela pessoa numa situação de vergonha, fofocando muitas vezes sobre a vida dela. Então, quando vires nu, você precisa cobrir nos dois sentidos. Cobre a vida das pessoas em oração, não fale da vida das pessoas e também cobre a vida das pessoas nas suas necessidades. Amém? Tratando as pessoas com dignidade, com amor. E no verso 9 de Isaías 58, o Senhor fala, remove o jugo, o dedo que acusa, a fala maliciosa. Olha, acabamos de falar sobre isso, aquela fala maliciosa. Ele diz, se tirar do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o falar injurioso, ou seja, nós não podemos oprimir e manipular as pessoas, nem julgar e nem acusar injustamente, e não usar palavras ruins, palavras tóxicas, críticas, maldosas. Então, olha como nós precisamos ficar atentos ao nosso comportamento, porque, como eu disse, nós estamos colocando a nossa vida, o nosso jejum, diante de um Deus absolutamente puro. Amém? E o verso 10 diz, ter misericórdia e coração compassivo. Ele diz, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita. Ou seja, abrir o coração de verdade àqueles que sofrem, demonstrar compaixão com ações concretas, não apenas sentimentos.
A maioria, a grande parte das pessoas mostram compaixão apenas com sentimentos e não com ações. Essa palavra não está aqui em Isaías 58, verso 10, para causar em nós apenas sentimentos, é para causar ações, para que nós tomemos decisões de termos sim misericórdia e um coração compassivo agindo em ação. Amém? Então Deus, ele não quer apenas o sacrifício do corpo, né, através do jejum de alimentos, ele quer a transformação do nosso coração. Isso é o mais importante para Deus, quando nós nos propomos a jejuar. Amém? Então eu quero, assim como eu fiz sobre a primeira exigência, nessa segunda exigência, eu quero falar com você de ações práticas, de como você pode, se você já não faz, começar a agir de acordo com Isaías 58, para que o seu jejum seja aceito. E nós podemos fazer o quê, pastora? Nós podemos começar a pensar e repartir, não é? Se você ainda não faz isso, comece a procurar por pessoas para você dar uma cesta básica, alimentos, recursos para famílias que estão em necessidade. Procure ser uma pessoa acolhedora, convide alguém para um café, para um almoço, pessoas que você vê que estão perturbadas, precisando de alguém para conversar, para ouvir, alguém para trazer esperança para a sua vida. Seja também uma pessoa que cobre, que oferece roupas, cobertores, itens de necessidade básica para as pessoas que realmente estão precisando. Liberta as pessoas de pesos, de ressentimentos. Não carregue isso pela sua vida. Amém? Perdoe quem te feriu, ainda, né, que seja difícil, ainda que doa, perdoa. E também interceda, tire um tempo da sua vida, do seu dia, para interceder de uma forma intencional por pessoas específicas. Amém? Familiares, amigos, líderes espirituais, governantes. Interceda, Deus espera, Ele fala na sua palavra, Ele procura alguém que se coloca na brecha para interceder. Amém? E oferte, semeie financeiramente ministérios, missões, projetos, aqueles que estão pregando a palavra, que estão fazendo missões, eles estão ali na linha de frente, resistindo às trevas, se opondo àquilo que as trevas estão fazendo. Então cobre a vida deles em oração, cobre em sementes, em ajudas, não deixe de agir desse lado também, amém? O fato é que o verdadeiro jejum, ele muda o nosso comportamento, ele muda as nossas atitudes, a nossa relação com o próximo, é isso que Deus espera de nós. Essa tem que ser a nossa disposição quando nós nos colocamos a jejuar. Não é um ato qualquer, é muito sério. Como eu disse, nós vamos estar mexendo com resistências espirituais, com hierarquias. Nós precisamos, primeiramente, alinhar a nossa motivação diante de Deus, para que nós possamos obedecer a sua palavra. Entenda que jejum sem transformação de atitudes é jejum rejeitado, conforme diz aqui Isaías 58. Miqueias 6:8 diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Aleluias. Louvado seja, Senhor. Louvado seja. Que palavra gloriosa sobre o jejum. O Senhor diz aqui que aquele que jejua dessa forma, ele diz: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Você será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. E olha o que diz o verso 12: os teus filhos edificarão as ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Olha que promessa da parte do Senhor para aqueles que realmente se propõem a fazer um jejum que o nosso Senhor aceita. Como eu disse, tudo isso que eu falei para ti é para te dizer como que funciona um jejum segundo o coração de Deus. Se esse jejum que você está disposto a fazer, então bem-vindo ao time, porque eu estou, amém? Eu estou, espero que você também esteja, em nome de Jesus. Dia 1º nós estaremos começando esse jejum, 4 horas da manhã.
com oração das 4 às 5. Das 5 às 6, você vai ficar no seu secreto, não vai deixar nada entrar entre você e Deus, nenhuma tela de celular, nada, nada, nada. Você vai ficar apenas com a palavra do Senhor, você, Ele e a palavra, meditando, amém? E eu estou te encorajando que das 6 às 6:30, pelo menos, você faça uma atividade aeróbica para que você possa despertar o seu corpo. Entenda, mais uma vez, que esse jejum, ele é um jejum de 24 horas, mas ele é composto em duas partes. Por isso que eu falei que ele é um jejum duplo. Por quê? Porque das 19 horas às 11 da manhã, nós vamos ficar apenas com água, café e chás, para quem toma café. E a partir das 11 até as 19 de novo, a gente vai se alimentar sim, mas sem açúcar, sem processados, somente com comida saudável. Por quê? Porque o propósito é purificar a alma, o corpo e alinhar tudo com o nosso Deus, com a vontade do nosso Deus, amém? Por isso que ele é um jejum duplo, ele é sim um jejum de 24 horas, porque das 11 às 19 nós estaremos tirando todo tipo de coisa gostosa, não é? Que é relacionado ao açúcar. Então, tiraremos o açúcar, nem no café, amém? Totalmente, 21 dias sem açúcar, sem nada processado. Você pode comer o restante tudo, amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra, pela tua direção tão clara para as nossas vidas essa manhã. Eu peço que o Senhor já nos ajude, Pai. Vai abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos entender as motivações do nosso coração em relação a esse jejum. Que as nossas motivações, Pai, estejam totalmente alinhadas com o teu trono, com o teu coração, com a tua mente, Pai, com os céus, em nome de Jesus Cristo. Queremos, Pai, viver aquilo que o Senhor planejou para nós nessa terra. Queremos impactar, sim, essa geração e estamos nos dispondo, Pai, a jejuar para sermos transformados, Pai, para podermos ser transformados de glória em glória, de vitória em vitória, em nome de Jesus Cristo. Eu tenho certeza, Pai, que aqueles que se disporem a praticar esse jejum serão totalmente transformados, Pai, pelas tuas próprias mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.